O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Fábio Alvarez e está no ar o Jornal da Câmara. E você fica agora com as principais notícias do Legislativo Municipal de Piracicaba. E nós começamos esta edição com o tema Vistoria em vans escolares, já que amanhã, dia 31, termina o prazo para os motoristas regularizarem seus veículos junto aos órgãos de fiscalização. A equipe da TV Câmara esteve no pátio do Detran para mostrar como se dá o procedimento. E o vereador Isaac Souza também esteve lá para verificar de perto as vistorias. Confira. Alinhadas, vans escolares e motoristas esperam a sua vez para serem vistoriadas. O procedimento, que acontece a cada 6 meses, tem como objetivo conferir se toda a documentação dos motoristas e veículos, bem como todos os itens e equipamentos de segurança, estão em perfeito estado. A vistoria, que é realizada em conjunto pela Semultran e pelo Detran, é obrigatória. Com um olhar atento, Edson Moretti, funcionário da Semultran, é quem checa se tudo está em ordem. Quanto aos itens, a gente observa o estado geral do veículo, tá? A questão do padronização, né? Com relação às faixas, com relação ao prefixo, né? Enfim, a inscrição do veículo, né? O estado do para-brisa, né? Funcionamento do para-brisa, espelhos retrovisores, né? Pneus, que são, né, segurança, muito importante, abertura dos vidros, extintor, né? Está na validade, vemos o estado geral do veículo em si, né? As faixas refletivas, né? As lanternas, parte elétrica, enfim, lanternas, luz de freio, retrovisor, os refletores, macaco, né? Que seria mais o acessório, né? Macaco, triângulo, enfim, a gente dá uma vistoria geral no veículo, né? Além de uma questão ética e moral, já que estamos falando da segurança no transporte de jovens e crianças, manter as vans em perfeito estado é uma obrigação prevista em lei e o motorista infrator pode ser penalizado. Os documentos que o Estado exige são as cópias e os originais do documento do veículo, do condutor, o laudo do tacógrafo, o laudo de freio. Junto com isso, pago todas as taxas de multa, IPVA, se o veículo não for isento, porque eles têm direito à isenção de IPVA, os veículos que são cadastrados como escolar. Pagar as taxas do município, tanto a do município ou a do Estado, e a do Estado no caso. A lei foi endurecida o ano passado, ela se tornou gravíssima, 7 pontos, e a multa foi para 1.400 e pouquinho. Se esse veículo for pego transportando crianças escolares, vai ser apreendido o veículo, coisa que antigamente não era feito. E os veículos que são cadastrados como escolar no sistema do Detran e do município que não passar pela vistoria no prazo que é dado, estipulado, que é segunda quinzena de fevereiro e segunda quinzena de janeiro e de julho, a gente bloqueia o licenciamento do veículo no sistema. Só é desbloqueado perante a vistoria. Germinal Maciel, que há 30 anos trabalha no ramo de transporte, considera a vistoria fundamental, apesar de a mesma representar um gasto significativo para ele. Eu enxergo de suma importância, porque é para a segurança das crianças, né? E tudo que se fala em lei de segurança no transporte é importante. Custa caro, não é barato, mas é necessário, então tem que ser feito. O vereador Isaac Souza, idealizador do Fórum Permanente sobre Educação para o Trânsito da Câmara de Vereadores, frisa que a vistoria garante a preservação do bem mais precioso para todos, a vida. Isso é fundamental nos dias de hoje para o transporte escolar, porque são motivos de segurança também, e é algo muito importante. Afinal de contas, nós estamos lidando com o nosso maior bem, que é a vida humana, né? Então isso é necessário para nós, fazer esse acompanhamento e incentivar não só os profissionais da área, mas também os cidadãos que vejam com bons olhos a utilização desse tipo de serviço, né? Já que existem outras vias que podem ser utilizadas, mas isso é importante demais, participar desse processo, fazer essa adesão, acompanhar para que a vistoria ocorra da melhor maneira possível.
Isaac Souza também fala sobre o projeto de lei número 276 de 2019, que é de sua autoria e que ainda aguarda a sanção do Executivo Municipal. O projeto prevê que as escolas particulares do município divulguem por meio da internet a relação das vans escolares habilitadas para este tipo de transporte. Um projeto de lei que foi feito ano passado, foi aprovado pela Câmara, que trata da obrigatoriedade das instituições particulares de ensino de Piracicaba divulgarem o site eletrônico onde consta a lista completa de todos os condutores habilitados e os seus veículos. Isso para que os pais tenham maior autonomia na tomada de decisão. Ele precisa decidir. Nós sabemos que muitas vezes o critério econômico vem em primeiro lugar, né? Mas é necessário fazer uma revisão porque são os nossos filhos, né? Filhos e netos. Então, vamos observar com carinho, ver quais são os condutores habilitados e tomar boas decisões para o bem-estar e a saúde dos nossos filhos. Lembrando que as vistorias vão até amanhã, dia 31, e acontecem das 8 às 11 da manhã, com pausa para o almoço e retorno das 13 às 17 horas. O Detran fica na rua Juscelia Aparecida Sacaro, número 313, no bairro Jardim, Califórnia. E o telefone para mais informações é o 3435-9499. E por que Piracicaba sofre tanto com alagamentos em dias de chuva e quais medidas estão sendo tomadas para combater este problema? Como o novo plano diretor, projeto de autoria do Executivo e aprovado pela Câmara no ano passado, pode mudar este panorama. Nossa equipe foi às ruas e conversou com comerciantes afetados pelos alagamentos e com especialistas no assunto. Confira na reportagem de Rosa Cardoso. Todo início de ano é marcado por chuvas fortes. Em Piracicaba, a realidade não é diferente e conter os alagamentos é um desafio. Ela começa a encher aqui. A hora que para a chuva, daí começa a vir toda a água da Santa Casa, da 31 de março e do centro, a Governador Benjamin. Então acumula tudo aqui embaixo. O que acontece? A tampa do bueiro levanta e pode abaixar a porta, porque a água vai subir. E ela vem vindo com lixo, entulho, o que você imaginar vem. E o carro que tiver ali, a perca total. Se não tiver seguro, perde. Para reduzir os danos causados pela chuva, João Batista fez algumas adaptações em sua loja. Mas antes disso, perdeu muitos produtos. Nós já fizemos a loja aqui já acima do nível, né? Que prevendo isso, só que foi maior do que a nossa previsão. E a água entrou pela porta aqui, adentrou a loja e a gente perdeu muita mercadoria. E depois, com os anos, a gente já sabia do ocorrido, né? A gente já colocar as prateleiras já um pouquinho suspensa, né? Uns 20 centímetros acima, não deixar a mercadoria no chão, porque aqui choveu muito aqui no centro ou na 31 de março, que ela vem desembocar aqui também, a gente perde mercadoria. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Odair Melo, explica que a região central do município alaga mais rápido porque foi construída sob um córrego, o Itapeva, em 1957. A área, que antes era coberta por sítios, deu lugar às construções urbanas e a água foi perdendo espaço para infiltrar. No último dia 16, em apenas meia hora de chuva, vários pontos da cidade ficaram alagados. Em um deles, a água chegou a 80 centímetros, de acordo com a Defesa Civil. A região da Avenida Armando Salles, em que nós estamos, é uma das mais afetadas. Além do comércio, o setor imobiliário também sofre prejuízo. É possível ver várias placas de aluga-se como esta no decorrer da rua. Afinal, quem vai escolher um lugar que alaga tanto? O excesso de lixo acumulado nas vias também provoca alagamentos, pois tudo que não é retirado pelo serviço de coleta vai direto para o bueiro, causando entupimento. Na teoria, todos sabem disso, mas na prática... É um material que já poderia estar no aterro sanitário e está aqui jogado no bueiro. Aí você tem que mandar o caminhão de alta pressão, pessoal, braçais para estar limpando, fazendo a desobstrução, entendeu? Além de máquina para estar carregando esse material. Todo o material que entra no aterro sanitário é pesado e é pago, entendeu? E se o pessoal coleta corretamente e o caminhão de lixo leva para o aterro, é um custo a menos. Além de que o pessoal nas áreas verdes joga muito entulho, entendeu? E resto de material de construção, sofá, geladeira, pneus principalmente, entendeu? E isso tem um custo para o município.
Serviços como coleta, aterro sanitário e desentupimento de bueiros custam caro para o município. Por isso, as políticas públicas devem estar aliadas à conscientização. Pensando na redução de danos futuros causados pelos alagamentos, projetos de melhorias foram incluídos no novo plano diretor, aprovado na Câmara de Vereadores de Piracicaba após 6 meses de análise. O documento é o principal instrumento de planejamento e expansão territorial dos municípios e norteará as ações tomadas pelos agentes públicos e privados para os próximos 10 anos. Entre as novidades que contribuem para a resolução deste problema estão a inclusão de 9 parques lineares com foco na melhoria ambiental e na ampliação de áreas de lazer e de cultura. Também a delimitação de áreas de risco de inundação, deslizamento e solapamento, com indicação de estudos específicos. Pudemos elaborar um mapa, um zoneamento que nós chamamos de risco. O que envolve esse risco? Tem ali inundação, solapamento e deslizamento. Então isso já está mapeado e disponível. Isso vai nortear o crescimento nesses locais. Não é para retirar ninguém que construiu numa zona de risco. Isso o plano diretor não tem essa incumbência. Isso é para orientar novas construções. Então nesses locais vai ser elaborado um programa de risco que vai dar regras mais claras para quem queira construir nesses locais. Uma das coisas importantes também nessa área de combate à enchente são os parques lineares que o plano diretor traz. Além de ser ampliado o parque linear do Beira-Rio, ele chega até o final da Cruzeiro do Sul agora, nós temos mais 9 parques lineares em bairro. Então, ao longo dos cursos d'água, nas duas margens, você tem uma área maior de preservação, onde não se permite construir. Esse diagnóstico ele é um ponto de partida, esse zoneamento, essas instruções, mas ele tem que ser levado realmente bastante a sério e de uma maneira muito contundente para as ações do município. Prevenir, tendo os dados que a gente tem, eu acho que é o grande segredo. Isso passa por planejamento. Não dá para a gente ter ação política, políticas públicas como pontos soltos. Tem que ter um planejamento. E aí o plano diretor tem esse significado. Acho que está um plano bem feito, com bastante participação e que deve nortear os programas e ações do município. E nós, quanto vereadores, fiscalizarmos, participarmos da elaboração desses programas e termos em mente que a gente tem esse documento que nós temos que levar muito em consideração para as ações, para os projetos de lei, enfim, para aquilo que passar por essa Câmara. Enquanto isso, no dia a dia, pedestres e motoristas devem tomar cuidado e seguir as orientações da Defesa Civil. Sempre em dia de tempestade, tem muitas árvores que caem. A gente não aconselha que deixe veículos embaixo de árvores, que pode cair, pode amassar, então, causar prejuízo. E o pessoal enfrentar essa coluna d'água aí que é o alagamento, que o motor do carro pode morrer e vai ficar ilhado. O bombeiro aconselha a Defesa Civil que não saia do veículo. Dá uma ligada, chama socorro, pode ligar 193, 199, que é Corpo Bombeiros e Defesa Civil. Também é possível se cadastrar no Sistema de Alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, enviando uma mensagem SMS para o número 40199. Campanha É Muito Amor na Veia realizou coleta de sangue no último sábado com apoio da Câmara. O hemonúcleo da Santa Casa estava lotado na manhã do último sábado por doadores que estavam pela primeira vez no local e também por outros que já estão acostumados com essa rotina. Com tanta gente presente, foi possível preencher praticamente todas as bolsas de sangue disponíveis. Esse foi o resultado da 6ª edição da campanha É Muito Amor na Veia, realizada pela Associação Eu Tô na Fé e o Hemonúcleo, e que este ano contou com o apoio da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Como a gente já está na 6ª, então a gente já tem os doadores que acabam se tornando fiéis realmente a essas campanhas. Mas a gente ressalta que a grande importância é a pessoa ser doadora recorrente, não só nas campanhas, mas durante o ano. Cerca de 2% da população é doadora, percentual que atende às expectativas mundiais. Mas a preocupação aumenta nesta época do ano, que registra baixa de até 30% nos estoques no período de festas e férias em todo o país.
Os estoques estão estáveis, né? Porém é sempre importante frisar que para a manutenção dos estoques a gente precisa de doações regulares, né? Então é sempre importante incentivar as doações e realizar ações, né, que incentivem esse gesto para que a gente consiga manter os estoques sempre em níveis adequados. Para fazer a doação é preciso ter entre 18 e 69 anos, no mínimo 50 quilos, não estar em jejum e estar descansado. Não podem doar pessoas com gripe, resfriado ou infecção acompanhada de febre, portadores de sífilis, malária ou doença de Chagas, alcoólatras crônicos ou que tenham ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Também não podem aqueles que tenham contraído hepatite após os 11 anos de idade, tenham realizado endoscopia há menos de 6 meses e mulheres grávidas em períodos de até 3 meses após o parto ou se estiverem amamentando. Quem doa sangue fala sobre a satisfação em ajudar o próximo e também incentiva quem tem dúvidas sobre a ação. Não tenha medo, salve vidas. E esse é o mais importante, porque se coloque no lugar de alguém que estivesse precisando. Então, a gente vem aqui para salvar vidas. É uma atitude muito emocionante. Eu dou sangue já faz 12 anos. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Vim aqui para Piracicaba hoje só para doar sangue. O vereador Pedro Cauá e o prefeito Barjas Negre estiveram no Hemonúcleo para agradecer os voluntários doadores de sangue e ressaltaram a importância da campanha para o município. É gratificante poder participar, a Câmara de Vereadores poder participar num momento como esse, o gabinete do Ari, o nosso gabinete, está sempre presente em momentos como esse que refletem no dia a dia, no bem-estar da sociedade, do nosso município. Então, a gente só tem que agradecer. Olha, é sempre importante que as entidades sociais, a população de forma geral, participe dessas campanhas de doação. Nós temos em Piracicaba diversas campanhas e nesse momento a instituição Tonafé está fazendo isso, fez um grande trabalho de mobilização. Isso dá mais tranquilidade ao pessoal do Hemonúcleo e dá uma retaguarda muito grande aos nossos hospitais. O Hemonúcleo atende os doadores de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas e em um sábado por mês, divulgado nas redes sociais da entidade. Para fazer a doação, é obrigatório apresentar documentos de identificação com foto. Para os doadores, o estacionamento é gratuito, independentemente se a pessoa atender ou não aos requisitos da triagem. E aprovada no final do ano passado, a Lei Orçamentária Anual é um instrumento que estipula como as verbas públicas serão empregadas no período de 12 meses. E o Jornal da Câmara conversou com o diretor do Departamento de Administração e com o presidente do Legislativo Municipal para saber quais são as metas e prioridades orçamentárias para o ano de 2020. Confira. Com um orçamento de R$ 44.050.000, a Câmara de Vereadores de Piracicaba deverá empregar seus recursos de acordo com os programas estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. Para a manutenção e funcionamento da casa, o gasto previsto é da ordem de R$ 41 milhões. O restante fica dividido para reformas, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para a contratação de novos servidores e capacitação dos membros da casa, além da manutenção da Escola do Legislativo, do pagamento de sentenças judiciais e da reserva de contingência. Mauro Rontani, diretor administrativo da Câmara, falou sobre a importância destes recursos para a garantia do bom funcionamento da casa. Este ano, para 2020, foi reservado 44 milhões para gasto da Câmara durante o ano todo. Certo? E esse valor representa do orçamento do município em torno de 3%. E você utiliza essa verba para quê? Para estrutura e apoio aos vereadores. Na realidade, o vereador ele faz a função legislativa e também de fiscalização do executivo e auxílio à administração pública. E esse valor é gasto no quê? Para que o vereador possa ter estrutura para que ele possa desenvolver o seu trabalho parlamentar. E essa verba é usada para quê? Para a manutenção do gabinete, para a manutenção dos funcionários da estrutura da casa em si, com gasto que você tem da própria de insumos, que é água, luz, telefone, papel, a documentação que você produz, para você manter a limpeza, para você gasto das atividades que você tem na Câmara. Mauro também exemplificou como estes recursos traduzem-se em benefícios diretos à população. Hoje nós temos 3 espaços
que são extremamente utilizados pela população. São 2 salas de reunião, uma média, uma grande, mais o salão nobre, onde você atende a população dos mais diversos setores. O Conselho de Saúde reúne aqui na Câmara, o Conselho de Defesa da Mulher reúne aqui na Câmara, você tem reuniões de setores de decisão de deficiente físico ou de participação popular. E, além do gabinete dos vereadores, são 23 gabinetes e que também atendem a população. Então, essa verba geral que você recebe, você faz para manter a casa. O presidente da Casa, vereador Gilmar Rota, também falou sobre as prioridades na execução orçamentária para 2020, como, por exemplo, a contratação de novos funcionários efetivos para substituir os que estão para se aposentar e as obras para tornar a Câmara ainda mais inclusiva para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. As prioridades nossas, logicamente, nós temos que tirar a parte funcional, tá? Que são os cargos pessoais, funcional, a parte de jurídica, né? E a parte de investimentos, como a Câmara de Vereadores vem num processo, o ano passado, contratação de novos funcionários, e inclusive agora, 2020, estamos chamando mais um grupo de funcionários novos para assumir a Câmara, visto que a Câmara fazia anos, décadas, que não tinha contratação de funcionários novos. Vários funcionários se aposentaram, funcionários que estão com dificuldade hoje de trabalhar, então nós estamos reformando o quadro de funcionários da casa. Então nós temos sim que adaptar a casa para receber esses funcionários, com mobiliário, com espaço físico para essas pessoas, com todas as estruturas de TI para que eles possam exercer o seu trabalho. É uma das prioridades da casa. Uma das outras prioridades da casa é deixar a Câmara dentro do processo daquele projeto de Câmara Inclusiva, onde que nós teremos que fazer algumas adaptações para estarmos recebendo a população que tem alguma dificuldade auditiva, dificuldade de mobilidade, né, para que eles possam estar vindo aqui para casa e participar do dia a dia, como qualquer cidadão comum vem aqui na nossa Câmara no nosso dia. Os cursos da Escola do Legislativo voltam na próxima quinta-feira, dia 6. E a vereadora Nancy Tami, diretora da escola, fez um panorama das atividades. A Escola do Legislativo deu início a mais um ano de atuação. Com o objetivo de desenvolver programas de ensino para a integração da Câmara à sociedade civil, a escola oferece cursos gratuitos voltados à educação para a cidadania, cultura, política, lideranças comunitárias, entre outros. A programação de palestras para fevereiro já está definida. O primeiro curso do ano será de formação em comunicação política no contexto do ambiente digital. O tema foi dividido em 4 encontros, sendo o primeiro no dia 6 de fevereiro, o segundo no dia 13, o terceiro no dia 17 e o quarto no dia 20, todos das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde. A palestra com o tema Construindo um Significado para a Vida será no dia 18 de fevereiro, das 2 horas da tarde às 5 horas da tarde. E, por fim, Silvicultura Urbana, Plantar, Avaliar e Manejar, que será dividida em ciclos. O primeiro dos 9 encontros será no dia 19 de fevereiro, das 2 horas da tarde às 5 horas da tarde. A vereadora Nancy Tami, diretora da escola, comenta sobre demais cursos que irão compor a grade de aulas. O que a gente está vendo que vem de uma maneira forte? Iniciação política para jovens, que foi oferecido pela Fundação Alemã. É o único município do interior, novamente, que é oferecido o ciclo, e a gente vai fazer isso para jovens. Nós notamos que assim, a juventude tem, sim, uma vontade enorme de participar da política, mas é uma política realmente mais coletiva, um olhar mais coletivo, uma maneira do jovem enxergar esse universo, né, do nosso município de participação. Então, está vindo esse curso. Tem um outro também que está vindo sobre comunicação política, especificamente, que é da Oficina Municipal de São Paulo. A oficina, ela já é antiga, ela tem todo um histórico, tem todo um reconhecimento de vários temas, e eles ofereceram. Então, tudo isso oferecido para a nossa escola, são instituições parceiras, tudo de voluntariado, outras instituições oferecendo, mas vem muito mais. Vem o programa dos Rios Descobertos com o SESC, nós temos aí um ciclo também que vai falar sobre legislação eleitoral, sobre como montar uma campanha. Então, o foco, ele está
tem algumas coisas na construção do próprio município, tem muita coisa na questão do ano eleitoral, mas de uma maneira suprapartidária, as pessoas também que não estão em partido e querem conhecer o tema. Então, acho que é o nosso papel quanto legislativo, falar do papel do vereador, do papel do prefeito, as pessoas que estão se colocando nas suas trajetórias, a gente dá esse respaldo também, quanto Casa de Leis e quanto espaço de promoção cidadã. O time de palestrantes e professores à frente da Escola do Legislativo é composto por voluntários e você pode ser um deles. Toda pessoa é bem-vinda, não precisa ter alto grau de escolaridade, independe do local onde mora aqui. Todo mundo pode participar e tem alguma experiência aí para enriquecer, né? Mas a pessoa pode consultar pelo próprio site, né, da Câmara, lá tem o link da Escola do Legislativo, dá para deixar sua mensagem, ou vindo aqui até a escola, aqui na Câmara, no anexo aqui da Câmara, a entrada é aqui pela Rosário, né, e aqui nós temos uma secretaria. Então, é voluntário, a gente ajuda a montar, formatar isso, tem o conselho também com participação aí de integrantes da Exalc, da Unimep, professor Josué, professora Eliane, que nos dão esse respaldo também do formato e desse conteúdo para vir da melhor maneira possível para a população. Bom, esse espaço da Câmara, eu acho que é um espaço assim que a gente nota que a população abraçou. Então, são cursos gratuitos, a gente pede para trazer 1 litro de leite que nós doamos para instituições aqui cadastradas. Quem esqueceu vai assistir da mesma maneira, mas é bacana que traga uma maneira de ajudar um pouquinho. Então, eles estão todos lá no link da escola, entra no site da Câmara de Piracicaba e nós temos um link da escola. A inscrição é feita pelo próprio site, fácil, tem lá a relação de cursos, se inscreva-se aqui, né? Tem alguns que já estão lotando e que a gente está fechando as inscrições, porque a ideia de alguns não é fazer aqui encontros para 100, 200 pessoas. O ideal é que a gente trabalhe com 60, até um número de 60, para poder ter uma interação maior. E quem ainda não veio, falar para vocês que quem vem gosta, quer participar mais e às vezes pode até colaborar, trazendo algum assunto interessante também para abrir aqui para a comunidade. Acho que ganha Piracicaba, ganha a Câmara e ganhamos todos nós. E a Câmara de Vereadores publicou na última terça-feira edital de pregão presencial para contratar empresas especializadas nas áreas de segurança e medicina do trabalho. A contratação busca atender a legislação trabalhista e previdenciária, visando a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores da casa, o desenvolvimento de ambiente de trabalho mais saudável e a diminuição dos riscos associados às atividades profissionais na Câmara. O edital prevê o atendimento de aproximadamente 265 servidores, entre efetivos, comissionados e estagiários. A data para a entrega dos envelopes com as propostas de preço e documentos de habilitação pelas empresas é dia 11 de fevereiro de 2020, às 9 da manhã, na Câmara de Vereadores. O edital completo pode ser acessado por meio do portal de transparência da Câmara, que é o transparência.câmara.piracicaba.sp.gov.br. E o Jornal da Câmara segue com a retrospectiva dos principais fatos e notícias de 2019. E nesta edição, você relembra o que foi assunto no último trimestre do ano passado. Iniciadas no meio do ano, as visitas realizadas à Câmara por entidades que auxiliam pessoas com deficiência continuaram no 4º trimestre de 2019. Previstas pelo programa Câmara Inclusiva, as visitas tiveram como objetivos propor ações e diretrizes para tornar a Casa do Legislativo, de fato, aberta a qualquer pessoa. No dia 14 de outubro de 2019, a Câmara de Vereadores de Piracicaba recebeu a visita de 2 entidades. Pela manhã, profissionais e pessoas atendidas pela entidade Dia Crescer puderam conhecer o Parlamento, o Salão Nobre e outros espaços da casa. E já no início da noite, a visita foi do grupo Libras Piracicaba, que é pautado pelo atendimento às demandas da população surda. A entidade foi a última de 9 a visitar a Câmara no ano passado. As diversas impressões dos visitantes, tanto em relação ao espaço físico quanto em relação às atitudes dos funcionários da Câmara, foram coletadas e transformadas em relatório, posteriormente entregue aos membros do Legislativo. Conseguiu captar, estamos colhendo, aliás, manifestações das entidades, no intuito de captar quais
as barreiras, quais as dificuldades que eles enfrentam ao adentrar o prédio da Câmara em todos os seus espaços. A partir dessa demanda, dessas manifestações das entidades, nós vamos modificar no que for preciso a estrutura física da Câmara para melhor acolhê-los. Sugestões para que nós possamos estar modificando todo o nosso ambiente de trabalho, deixando uma Câmara mais acessível para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. A gente quer agradecer muito a oportunidade, que a gente nunca imaginou uma recepção dessa em um local tão bacana que pudesse acolhê-los. Para a gente foi muito importante. Na verdade, eles ficaram felizes já quando a gente comentou antecipadamente que eles viriam, né? O Floriano, que foi um dos que falou lá no plenário, ficou muito feliz, assim, por sentir que tem voz, que eles são importantes, né? Porque muitas vezes eles passam desapercebidos ou são os coitadinhos que, poxa vida, vou dar uma ajudinha. Então, acho que eles ficam mais no nível dos outros cidadãos, né? O CONDEF, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, também realizou em outubro uma última visita à Câmara, buscando verificar e consolidar os apontamentos feitos pelas entidades. Se a gente está ajudando a pessoa com deficiência e o idoso, está ajudando em geral, a gestante, o obeso, a criança está começando a andar. Então, isso é para toda a população, não é só para a pessoa com deficiência, não. E na sequência, no dia 24 de outubro, membros do CONDEF, da mesa diretora da Câmara, funcionários da Casa e representantes das entidades elaboraram um relatório final, compilando os diversos apontamentos e sugestões coletadas. Como eu já disse aqui na reunião, eu acho que o maior valor de tudo isso que está sendo discutido, além da transparência, da construção coletiva, né, de estar ouvindo todos os setores, pela primeira vez a pessoa com deficiência está sendo considerada como sujeito de direitos. Recebemos todos os relatórios das instituições, onde colocaram as dificuldades, onde deram sugestões, e a partir desses relatórios nós vamos começar a separá-los e ver o que dá para ser feito ainda esse ano de modificação nos prédios, de inclusão, para que as pessoas já possam começar a trabalhar, a andar aqui dentro, e o que precisar de alguma obra um pouco mais volumosa será levado para o ano que vem. Pelos relatórios apresentados, a Câmara está no caminho correto. Aparentemente, passo a passo, ela veio tomando algumas medidas que tornam essas ações agora não tão complicadas quanto a gente esperava. A gente achou que tinha até mais problemas do que apresentados por eles. Então, agora é questão de nós levantarmos todas as demandas, pensarmos na questão financeira também, e questão burocrática, na questão de licitações, e propiciar o mais rápido possível o atendimento dessas demandas que são importantes, não só para nós vereadores, para os departamentos da Casa, mas principalmente para as pessoas com deficiência. A Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores promoveu no 4º trimestre de 2019 curso de iniciação política. Foram 3 aulas que abordaram temas filosóficos até questões mais práticas, como a formação e a organização do Estado brasileiro. Relembre. Da Grécia à democracia atual. O curso de iniciação política oferecido pela Escola do Legislativo a alunos do Instituto Formar e da ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa teve cerca de 90 participantes. Dividido em 3 palestras, teve o objetivo de alterar a relação dos mais jovens com a política e instigá-los a procurar entender sobre o assunto, para que sua participação democrática seja cada vez mais instruída e responsável. A primeira palestra, no dia 16 de outubro, foi ministrada pelo professor Pedro Matosinhos. Eu começo aqui convidando eles a pensarem, convidando eles a terem uma visão crítica sobre a democracia, no sentido de valorizarem a democracia e também de olhar tudo que o nosso mundo já passou, né, referente à democracia, e tudo que a gente passa hoje em dia. O quão importante é para eles participarem e estarem presentes nas decisões dessa nossa população. Já a palestrante Joyce Luz, doutoranda em ciência política, abordou no 2º dia de palestras o conceito de cidadania. Ensinar para o jovem o que é política de verdade. Política não é candidato, não é partido. Política, elas são atos e atitudes dos cidadãos. Então, hoje a ideia é trazer esse universo para o jovem. Por quê também? O jovem acha a política muito chata, não só jovens, adultos também. Então, a ideia é aproximar a política verdadeira dos jovens, né? E aproximar de uma forma mais divertida, mais dinâmica, trazer o que é a política
de fato para eles. Eles vivem a política na realidade deles, mas eles não entendem como política. Então hoje a gente vai aprender que, por exemplo, o buraco na rua é política, que o fato deles escolherem uma roupa de manhã é política, mas a gente não está acostumado a entender esses atos assim. O projeto se encerrou no dia 13 de novembro, com os temas Estrutura do Estado Brasileiro e as Conquistas e a Organização da Sociedade, apresentados pela palestrante Maria Isabel Soares. A gente vive uma cultura que olha com olhos muito viciados para a política, como se a política fosse só coisa ruim, né? Como se o Brasil só tivesse fracassos para coletar. E não é bem assim. A gente tem coisas muito boas que acontecem, tem os problemas e os problemas precisam ser resolvidos. E uma forma da gente resolver esses problemas é tendo uma participação política mais intensa, é sabendo do que acontece no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E também olhar para o copo que está meio cheio, né? A gente tem o copo que está meio vazio, que é problemático, mas tem coisas que são boas e que estão acontecendo. Então a ideia é jogar luz sobre isso e ver e mostrar que cada um é agente político aonde estiver. É capaz de fazer transformações aonde estiver. Então por isso eu acho que esse curso é bastante importante. O estudante do curso de administração da ETEC, Pedro Pereira, destacou a importância do curso. É importante que a população tenha esse envolvimento. Essa é uma casa que é sim para ser do povo e quanto mais a gente se envolver, mais a gente entender, mais a gente vai poder cobrar aquilo que nos é nosso, nos dado por direito, aquilo que a gente merece receber. E os debates sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba mantiveram-se a todo vapor no último trimestre de 2019. Foram diversas reuniões e audiências públicas que culminaram com a aprovação do plano em dezembro do ano passado. Reveja. A Câmara de Vereadores de Piracicaba realizou no quarto trimestre de 2019 3 audiências públicas e uma reunião do Fórum Permanente de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável, com o intuito de melhor discutir o novo plano diretor da cidade. Instrumento de autoria do Executivo Municipal e que dá as diretrizes para o crescimento urbano de Piracicaba nos próximos 10 anos. As audiências e reuniões permitiram aos vereadores, entidades e à população em geral terem uma melhor compreensão e entendimento do projeto. Esses instrumentos aqui podem garantir, por exemplo, se a gente vai privilegiar para que as construções venham mais para o centro ou que a gente continue tendo o município espalhado. Esse é um. Então ali tem IPTU progressivo, outorga onerosa, operação consorciada, são vários deles. Pois a participação dos conselhos, também o estudo de impacto de vizinhança. Então nós temos aí o próprio zoneamento, a colocação das zonas de interesse especial, né, que é a população de baixa renda. São alguns dos pontos que nós estamos elencando. Nós sabemos a importância que é a análise com uma previsão de crescimento, de desenvolvimento do município, seja através da mobilidade, a proteção do meio ambiente, para os próximos 10 anos. Então nós temos que entender como é que foi o andamento desse plano diretor atual, e a discussão hoje foi muito válida para isso e também para pensar no futuro. Nós temos um quadro que já é bastante conhecido em relação aos problemas com as regularizações fundiárias ainda pendentes, que é algo que passa a ser também enfrentado através do plano e de algumas outras legislações específicas. E o que nós temos realmente cobrado bastante é que esse instrumento traga essas respostas. Quem ganha com toda essa discussão é a cidade de Piracicaba e a democracia. Piracicaba está no rumo certo, nos próximos 10 anos nós vamos ter uma lei aí, o Plano Diretor de Desenvolvimento, se não satisfatório de maneira a agradar 100%, pelo menos a maioria vai estar satisfeita com essa lei. E após esse trabalho de ampla discussão entre os parlamentares, entidades e os cidadãos, o projeto de lei complementar número 12 de 2019, de autoria do Executivo, foi aprovado na noite do dia 9 de dezembro, em sessão extraordinária. Ao longo de cerca de 4 horas de intensos debates e votações, os vereadores discutiram as 51 emendas ao projeto de lei, sendo que destas, 18 foram aprovadas. Dentre os temas mais polêmicos, destaque para a criação dos corredores comerciais de baixo impacto em 2 avenidas no bairro Santa Rosa e na Avenida Suíça, no bairro Jardim Europa, para a outorga onerosa do direito de construir, que prevê contrapartida financeira de acordo com a área, tipo de edificação, metragem e zoneamento,
e também a definição de novos parâmetros de construção para as zonas especiais de interesse social, que são as áreas destinadas à construção de unidades habitacionais. O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, no dia seguinte à votação, fez um balanço sobre o texto aprovado. Foi uma proposta vinda do Executivo em junho desse ano e ficou aqui sendo debatido na Câmara por 6 meses. Tivemos 5 audiências públicas, os vereadores envolvidos, conversando com entidades, conversando com empresários, conversando com a população da cidade e vendo o que a população quer, o que os empresários querem, os segmentos civil da cidade, o que quer. E com isso nós conseguimos ter, nessas audiências públicas e nessas reuniões isoladas, conseguimos ter um diagnóstico da cidade, o que ela quer, o que ela precisa. E com isso resultou na apresentação de 51 emendas por nós vereadores. Foram ontem deliberadas 51 emendas, dessas 18 foram aprovadas. E com certeza a Câmara de Vereadores contribuiu para que o plano diretor fosse sim melhor adequado ao anseio da população. E no dia 17 de outubro de 2019, a Câmara de Vereadores deu início ao programa Câmara Sustentável, que prevê maior controle da geração, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos produzidos na casa. Relembre na reportagem de Marcelo Bandeira. A mesa diretora da Câmara reuniu no início da tarde desta quinta-feira no Salão Nobre funcionários efetivos, comissionados e terceirizados para apresentar o Câmara Sustentável. O projeto nasceu no ano passado por meio da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara e foi implementado nesta gestão, conforme explicou o presidente do Legislativo, o vereador Gilmar Rota. E esse ano aqui, 2019, com a nova mesa diretoras, pegamos esse projeto e transformamos ele em realidade. E hoje aqui nesse dia de quinta-feira, nós estamos aqui fazendo o lançamento junto com todos os servidores da casa, que a partir de hoje nós estamos sim incluindo na linha de reciclagem e reutilizagem. Então é muito importante esse papel da Câmara de Vereadores, mais uma vez saindo à frente, aonde que nós vamos ter aqui um processo, um trabalho, um projeto de reciclagem e de controle total do nosso ambiente de trabalho. Atentamente, os servidores prestaram atenção e interagiram com a palestra sobre resíduos, ministrada pelos estagiários Isabela e Maicon, do Núcleo de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Nesse momento, os servidores da casa, após a palestra, estão recebendo as canecas personalizadas com o símbolo Câmara Sustentável. Essas canecas vão substituir os tradicionais copos descartáveis, que são disponibilizados nos 2 prédios do Legislativo. A vereadora Nancy Tami, que é a atual presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, disse à TV Câmara que é uma necessidade reduzir, reaproveitar e reciclar os resíduos. A gente sentiu necessidade de, verificando a Câmara de Vereadores, que a gente tinha que dar exemplo na questão de resíduos. Eu sei que é um pontapé inicial, a gente está falando hoje mais na coleta, na separação, É muito mais que isso, tem que fechar um ciclo, a gente tem que diminuir o uso, a gente tem que reciclar, os 3 R's, como nós vimos aqui agora. Mas a Comissão de Meio Ambiente, então, tomou essa iniciativa desse decreto legislativo, organizando, então, a questão dos resíduos e dessa coleta dentro dos resíduos sólidos dentro da casa. Foi até estímulo, a gente tem que falar de uma estagiária, a gente tem ótimos estagiários nessa casa, a estagiária de Direito, a Aline Galo, e através dela a comissão então tomou essa iniciativa. Acho que hoje aqui a gente tem o início disso, com o material que foi apresentado, mas a gente sabe que é um longo caminho. E dezembro foi um mês de intensas campanhas voltadas à prevenção ao vírus HIV e às demais infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Foi o chamado Dezembro Vermelho. Apoiadora da campanha, a Câmara de Vereadores produziu diversos vídeos educativos sobre o assunto e também promoveu uma solenidade em frente ao prédio principal. Reveja. O mês de dezembro é conhecido nacional e internacionalmente pela prevenção ao vírus da AIDS, o HIV, e demais infecções sexualmente transmissíveis. A cor vermelha tem ligação com o sangue e a mobilização tem o objetivo principal de trazer medidas protetivas contra a doença, dar assistência a pessoas infectadas e também divulgar seus direitos. O vereador Pedro Kawai realizou solenidade em frente ao prédio principal da Câmara e estavam presentes alunos de escolas estaduais e funcionários de postos de saúde.
O Brasil, aí, todo mundo tem ouvido dizer que no Brasil é um dos poucos países onde a epidemia cresce. Na realidade, a epidemia não diminuiu em lugar nenhum do mundo, né? A gente não tem números negativos em lugar nenhum do mundo. O que tem é velocidade de crescimento maior ou menor. No Brasil, a gente tem uma velocidade de crescimento, em média, acaba sendo maior do que em outros países do mundo, principalmente por conta da região sul. O estado de São Paulo não, o estado de São Paulo vem diminuindo muito a velocidade da epidemia. Piracicaba está nesse movimento, né? A gente tinha antigamente mais de 100 casos novos ao ano e hoje a gente está aí na faixa de 20, 25 casos a cada ano, mas são 20 a 25 novas infecções, novas pessoas, né, que estão, não é nem infecções, são pessoas adoecendo. Nós sabemos a importância que é toda a campanha de prevenção para podermos estar fazendo um atendimento adequado, às vezes até dependendo da situação e da doença, a cura chega até 90%, e as DSTs, a ST, AIDS, enfim, não fogem disso. A partir do momento que você faz um trabalho de prevenção, de conscientização da população, você pode estar melhorando a qualidade de vida através do diagnóstico precoce. E é uma doença que atinge 1 milhão de pessoas no mundo por dia. Então, para nós aqui na Câmara de Vereadores, é papel fundamental essa conscientização da população e trabalho de prevenção na questão da ST/AIDS. Após intensa mobilização popular, que contou inclusive com a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado organizado pela Prefeitura e pela Câmara, o governador de São Paulo, João Dória, esteve em Piracicaba no mês de dezembro para a inauguração do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Relembre na reportagem. Contando com 230 homens, 30 viaturas, cães e equipamentos de última geração, o BAEP, localizado na Rua Maracá, no bairro Jardim São Francisco, tem como missão atuar de forma tática e estratégica em situações de grande risco. O Batalhão de Ações Especiais, ele é voltado para ações de polícia, ações que demandem um armamento mais forte, mais pesado, ações que envolvam grande público, ações enfrentamento ao crime organizado, estouro de caixa eletrônico, carro forte. Então serão esse tipo de ações que o BAEP vai participar. Além de novos equipamentos, a tropa do BAEP foi formada nos mais elevados padrões da Polícia Militar, recebendo treinamentos da Rota e da Tropa de Choque. São ocorrências que exigem um treinamento específico e os policiais nossos, eles receberam esse treinamento. Então, é realmente uma força operacional boa para a nossa região. A solenidade de inauguração contou com a presença do governador João Dória, do secretário estadual de Segurança de São Paulo e demais autoridades. Dória destacou a importância de um batalhão de elite para atender as mais de 50 cidades abrangidas pelo Comando de Policiamento do Interior 9. É garantir segurança pública para a cidade e outras 54 cidades dessa região. São 55 cidades beneficiadas com esse batalhão, o BAEP. Um batalhão que entrega também não apenas soldados preparados e treinados, mais estrutura, a equipe também de cães treinados e, igualmente, a Dronepol, a polícia de drone que passa a operar aqui para garantir, assim, melhores condições de segurança para Piracicaba e toda a região. O prefeito Barjas Negre também comemorou a vinda do BAEP a Piracicaba. Olha, a instalação do BAEP aqui é fruto de um trabalho coletivo da Câmara de Vereadores, do Executivo, dos empresários, do sindicato, das entidades sociais. Eu acho que com isso a gente consolida um esquema bom de segurança para a cidade e dá tranquilidade à população de Piracicaba e da região. O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, também celebrou a vinda do batalhão e lembrou do trabalho da Câmara no acolhimento das demandas da cidade por maior segurança. No início do mandato desse ano, reuniu eu, o prefeito Barjas Negre, mais a mesa de diretoras e começamos a trabalhar na coleta de abaixo-assinado para que conseguíssemos agilizar a vinda do BAEP, que dentro da programação do governo do estado, dentro dos 4 anos, o BAEP seria trazido para Piracicaba. Então, com mais de 20 mil assinaturas, a Câmara de Vereadores conseguiu arrecadar, juntamente com o prefeito Barjas Negre, foi entregue ao governador do estado de São Paulo, com o secretário de Segurança Pública, aonde tivemos o compromisso que ele implantaria e colocava em funcionamento o BAEP em Piracicaba ainda esse ano 2019. E estamos aqui muito felizes, terminando o ano e o BAEP sendo hoje inaugurado e praticamente entrando em operações.
Jornal da Câmara vai ficando por aqui. E a partir de fevereiro, com o retorno das atividades plenárias, voltaremos a exibir nossas 2 edições semanais, todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 18h30. Vale lembrar que esta e outras edições do Jornal da Câmara estão disponíveis na íntegra em nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Piracicaba, e também na página Câmara Piracicaba no Facebook. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.